Financeiros sérios, o banco está bem. Ainda recentemente teve um aumento de capital com grande sucesso. Deve-se dizer às pessoas de uma forma clara, o Banco Espírito Santo não tem problemas, isso é bom. E, portanto, isto dá confiança e acho que o Banco de Portugal aqui merece um cumprimento especial. Este gajo é que não merece confiança nenhuma, tanto diz uma coisa como diz outra. E assim chegamos ao novo banco e ao pedido de 1.149 milhões. Os portugueses têm razões para tentar perceber, afinal, isto é um buraco sem fundo. Claro que é. Aí agora já é um buraco. Antes tinha total confiança, agora já é um buraco. Claro que é. E acho que não vai ficar ainda por aqui. Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, o nosso foco é Luís Marques Mendes, uma figura emblemática da política portuguesa. Que no início dizia que não ia se candidatar a nenhum cargo político. Agora já se vai candidatar às presidenciais. É os políticos que temos. Apesar de conhecido por aí a transparência, a carreira de Marques Mendes revela contradições que sugerem uma realidade bem diferente. Este vídeo visa explorar a verdade por trás das suas ações e discursos, desvendando as nuances da sua influência política. O Banco de Portugal esteve muito bem. Isso dá confiança às pessoas. Aonde? A obrigar a separar entre parte financeira e parte não financeira do Grupo Espírito Santo. Porquê? Porque a parte não financeira é que tem problemas financeiros sérios, o banco está bem. Ainda recentemente teve um aumento de capital com grande sucesso. Deve-se dizer às pessoas... Também deve-se dizer às pessoas que só teve sucesso porque se enganou o povo. Dizia-se ao povo que o investimento tinha retorno garantido e já sabemos que o mercado de ações nada tem retorno garantido. De forma clara, o Banco Espírito Santo não tem problemas, isso é bom. E, portanto, isto dá confiança e acho que o Banco de Portugal aqui merece um cumprimento especial. Foi tudo por causa não do banco, que está sólido, como dizem as autoridades, e nós Diziam eles que estava sólido, diziam eles. temos razões para confiar, mas do Grupo Espírito Santo tem o mesmo nome, mas não tem nada a ver com o banco. É a parte do imobiliário, da construção, do turismo, de várias coisas. Evidente. Tem a ver, porque eles iam buscar dinheiro à banca, não é? E quem é que lhes dava o dinheiro? Era o Banco Espírito Santo, claro que tem a ver. Portanto, que o Banco de Portugal andou muito bem nos últimos meses ao separar as coisas, para não haver contaminação de uma para a outra. O banco é sólido. As pessoas não... Foi sólido até falir, não é? Passado meio ano foi à falência. Claro, tudo é sólido até cair. Não tem que ter receio, até porque se for necessário recapitalizar, lá há dinheiro ainda da Troika. E o Banco de Portugal está atento a isso, não há perigo nenhum para as pessoas. Há, apesar de tudo, coisas positivas. O banco está sólido, como voltou a reafirmar o governador do Banco de Portugal. Isso é uma garantia absoluta, com tantas notícias aparentemente tão contraditórias, as pessoas têm razões para se questionar se isso é mesmo assim. Coisa certa, no mesmo dia que a notícia de que o banco estava com problemas sérios de liquidez, foi uma corrida bancária, eles tiveram que fechar portas. Sim. Não, é mesmo. O banco está sólido no sentido de estar recapitalizado, ou seja, a imagem que o governador ontem usou é muito feliz. Na segunda-feira, na prática, nascerá um novo banco, com o mesmo nome, BES, mas com uma estrutura acionista completamente diferente, com um aumento... Estava sólido ou não estava, afinal? Como é que é? Estás-te a enrolar todo. de capital, portanto, devidamente recapitalizado, onde estará tudo aquilo que são ativos bons, o chamado bom banco. Mas antes não estava devidamente capitalizado, já não tinha dinheiro, já não tinha sido um sucesso o aumento de capital. Em que é que ficamos? Para pôr o banco bom sem esqueletos dentro de uma área, sem lixo, ou seja, estará de fora tudo o que é lixo, tudo o que é esqueleto, tudo que são ativos tóxicos ficarão num veículo que será uma espécie de banco mau. Claro que não está limpinho, obviamente que não. Agora também tem lixo, que houve incumprimento desde aí. E chegamos ao novo banco e ao pedido de 1.149 milhões. Os portugueses têm razões para tentar perceber, afinal, isto é um buraco sem fundo. Claro que é. Claro que é. E acho que não vai ficar ainda por aqui. Os portugueses têm todas... O próprio Presidente disse isso, não é? Então, mas afinal, em que é que ficamos? Está um banco sólido, agora já não é. Vê lá se diz uma coisa coerente, não estás a ser coerente. Os portugueses têm todas as razões para se indignarem. Vamos por partes para as pessoas perceberem. Primeiro, um ponto prévio. Porquê é que isto acontece, este buracão monumental? Isto é em grande medida ainda o legado do BES de Ricardo Salgado.
que 5 anos depois ainda continua a ter prejuízos brutais. O problema foi criado há 2 anos, quando foi feito o contrato de compra e venda. O contrato dizia o quê? Dizia que para créditos difíceis de difícil cobrança, créditos problemáticos, ou seja, tudo o que é lixo, tudo o que é esqueleto, tudo que são ativos de tocha, ou seja, aqueles créditos muito difíceis, havia como uma almofada. Mário Centeno. Está bem, mas tu ao bocado disseste que o banco estava limpo e agora já não está? Agora já é um problema? O que é que fica? Não falou verdade às pessoas há 2 anos atrás. Estava na cara de qualquer pessoa que, evidentemente, o comprador do banco ia aquele dinheiro, aquele milheiro, que era um dinheiro fácil. Acho que só pode fazer comentário político em a dada altura já não tenho uma agenda. Eu já tive uma agenda no passado, mas deixei de ter. Eu já estive na vida política, mas já deixei de estar e a ela não vou regressar. Não há o que se viu. Tu ainda há pouco te candidataste a Presidente da República, por isso estás-te a desmentir, pá, tu não estás a ser coerente. Só desta forma desprendida que eu julgo que se pode fazer com a isenção possível, porque a isenção é sempre muito relativa. Agora não tenho mais nenhuma pretensão que não seja mesmo esta. Não é exercer nenhum poder, não é ter nenhuma agenda, não é criar condições para me candidatar a coisíssima nenhuma. O candidato à presidência da República, Luís Marques Mendes. Luís Marques Mendes fez mais de 300 quilómetros para formalizar a candidatura na terra onde cresceu e viveu, o município de Faro. Estás a ver? Tu não és coerente, pá, tu não passas credibilidade, queres o quê? Eu não sei quem é que vai votar em ti se tu não passas credibilidade nenhuma. Mas lá está, tu apareceste na televisão, és mediático. E para uma sala cheia voltou a puxar dos galões para destacar a experiência política. Só a experiência garante segurança, certeza e previsibilidade. O cargo de Presidente da República é um cargo eminentemente político. Um traçar de diferenças com o proto-candidato Almirante Gouveia e Melo, mas o antigo comentador político vai mais longe. Não é tempo de aventuras, experimentalismos ou tiros no escuro. Marques Mendes quer ser o presidente de todos os portugueses e, por isso, entreguei o meu cartão de militante do PSD. Desde o momento que tu mentes, não tens credibilidade, pá. Tu só tens que dizer assim, eu não ia me candidatar e não vou ao ponto. Ou então dizes desde o início que te ias candidatar. Assim não passas credibilidade nenhuma. Reafirmar o meu compromisso com uma magistratura de isenção, independência e imparcialidade. E em semanas de casos a envolver deputados suspeitos ou acusados de crimes, o Conselheiro de Estado aponta a importância da ética na política e traz com ele uma proposta. É importante que o Parlamento disponha de instrumentos para poder suspender deputados que têm comportamentos desviantes, chocantes e eticamente censuráveis. Marques Mendes insiste também que é preciso evitar crises políticas, diz-se o homem das pontes e das convergências, e coleciona já um apoio da oposição, o do presidente da Câmara de Faf, Antero Barbosa, eleito pelo PS, que já sabe em quem vai votar. É com convicção pessoal e política que estou ao lado da sua candidatura. Numa sala cheia, pintada em tons de verde, da cor da esperança, Marques Mendes foi recebido e aplaudido pela família e amigos próximos. Uma segunda apresentação, já com figuras do PSD, que de resto deverá apoiar o antigo líder do partido. Essa deverá ficar para mais tarde. Muito obrigado. Marques Mendes Isto não é mais nada do que cheira a poder. Cheira a caneta do poder, toda a gente quer poder. É só isto. É poder, o que ele quer é poder. frequentemente se posicionou como um pilar de estabilidade e ética, especialmente em relação a situações complexas como as do Banco Espírito Santo. Contudo, as suas ações mostram um padrão de favorecimento aos interesses de grandes empresas e elites, contradizendo as suas proclamações públicas. A sua candidatura à presidência, apesar de promessas anteriores de não concorrer, e a sua participação em negócios pouco transparentes, ilustram a disparidade entre o que prega e o que pratica. Essa dualidade é especialmente evidente na sua gestão de crise e na manutenção de relações com entidades e indivíduos de reputações questionáveis. Quem é Marques Mendes? Marques Mendes é provavelmente um dos expoentes máximos da cleptocracia portuguesa. É um dos maiores facilitadores de negócios em Portugal. É para isso que a política serve, para facilitar negócios, porque se o Estado não se intrometesse tanto nas empresas, não era preciso estar a pedir favores ao Estado. É verdade, um dos maiores facilitadores de negócios em Portugal chama-se Luís Marques Mendes. Luís Marques Mendes tem, de facto, um longuíssimo currículo. Vamos ver aqui.
aqui está ele a falar com o seu amigo, Jaime Gomes, em que ele diz, o Jaime Gomes diz, era melhor que não morressem, quanto mais feridos houver, mais oportunidades existem, pois. E diz que havia uma história de um cangalheiro que dizia que também não queria que a sua vida, não desejava a morte a ninguém, não é? Mas não queria que ninguém morra, mas quer que a minha vida corra, dizia o cangalheiro. E então... diz Marcos Mendes, pois, Marcos Mendes então concorda, isto foi uma escuta da Polícia Judiciária, pois, Marcos Mendes então concorda, realmente mortos não dava jeito, mas tornos, aqui está. O que interessa é o dinheiro no bolso? O que interessa é o dinheiro no bolso? Mais nada. Já dizia outro, e a bagaça está no bolso. Eu fiz aqui um parintezinho para vocês, convinha que os gajos não morressem. Concorda Marcos Mendes, só convinha que os gajos não morressem, mas ficassem nem que fossem um pouco tortos, isso até daria jeito. Ora, é assim, de facto, à luz do dia, por exemplo, escuta mostra que Marcos Mendes pediu favores a arguidos do visto Gold. Pediu vários favores, mas um deles foi inclusivamente estas, não é? Foi esta do cartão de cidadão da sua própria filha, não podia ir a um balcão, a uma loja de cidadão. Mas, claro, estes favores eram mais graves, porque ele queria facilitar a vida a grandes clientes para terem a nacionalidade portuguesa, a grandes clientes de... Os vistos golos foram só feitos para isso. Não digo que é mau isso servir para meter dinheiro em Portugal, porque Portugal precisa de investimento. Mas fazer isso, um negócio para se enriquecer a ele próprio, isso é mau. Isso é mau. Por isso é que ele foi para a política, para se enriquecer a ele próprio. Sei lá, estrangeiros, do Brasil, de Moçambique, e então o Marcos Mendes até dizia que, se fosse preciso, falava diretamente com o Ministro da Economia, que na altura era Pires de Lima. Portanto, se isto não é um grande facilitador de negócios, eu não sei o que é. É verdade, isto na altura falávamos da Operação Labirinto, isto remonta a 2015, 2016. Claro que a carreira de Marcos Mendes começou muito antes, porque Marcos Mendes é político profissional desde os 19 anos. Todos os políticos vão para a política por causa do poder da caneta. Que ninguém se engane que é por causa de outra coisa. Ninguém, vamos ajudar os pobrezinhos, Isso é tudo treta. 19 anos, vejam bem, é verdade. Como um mortal, como todos nós. Pois, portanto, aliás, sobre, de facto, sócios de origem duvidosa, Marcos Mendes também sempre rodeou, como era fatal neste mundo dos grandes negócios, de pessoas pouco recomendáveis. É verdade, mas... desde empresas como a JMF Project and Business até sócios que foram condenados a multas pesadíssimas pela CMVM, como o António Sardo, etc. Portanto, de facto, aqui os negócios, no mundo dos negócios do Marcos Mendes e da facilitação, nunca foi propriamente transparente, nunca foi feito propriamente com hombridade ou lisura, sempre teve, de facto, tem muitos rabos de palha que realmente importa recordar. Ora, já que vos falei desta fuga ao fisco, que é uma das medalhas que Marcos Mendes devia usar ao peito, pois é que ele, de facto, como diz aqui esta notícia, acho que isto até foi disputado na altura pelo Jornal de Negócios, se não me falha a memória. Ora bem, então é uma empresa que era a Isohidra e Marcos Mendes, isto já é antes da Operação Labirinto, em 2010, vendeu no quase 60 vezes abaixo do preço do mercado ações que basicamente lesaram o Estado em 1 milhão de euros. Isto também, se tirar dinheiro ao Estado, não é caminho nenhum. O Estado só vai usar o dinheiro para enriquecer o próprio Estado. Escritórios de advogados do país, aqui está, é consultor na área de público, direito público, e também tem na sua desk, como podem ler aqui, Angola. Pois sempre muitos negócios muito interessantes. Só por aí, pela Abreu Advogados, poderíamos fazer um programa inteiro dedicado a ele, porque a Abreu Advogados tem clientes poderosos como a UEFA, a Coca-Cola, a Google, a Embraer Portugal, a Santa Casa da Misericórdia, etc. E portanto é caso para dizer ao Abreu, dá cá o meu, mas sobre isto Marcos Mendes, que esteve anos e anos a perorar, a fazer comentário nas SIC Notícias, achou que nunca havia conflitos de interesses. Portanto, à segunda, quarta e sexta defendia estes grandes clientes e depois ao domingo ia falar sobre o contrário nos seus comentários dominicais. Aliás, deixem-me que vos lembre que
Mas não vejo mal nenhum em ele olhar pela vida dele. O problema aqui é ele pôr o interesse próprio em frente ao interesse público quando está a fazer cargos públicos. Esse é o mal. Marcos Mendes. Eu também os interesses, por exemplo, da espanhola, de uma grande empresa espanhola na área da saúde, que ele aliás foi presidente, não foi, como é que é? Ele pertenceu, foi presidente da Assembleia Geral, assim aqui é da Lenitudes, que é um braço armado aqui da Atris. Isto é uma grande empresa espanhola de saúde, mas claro, isso também, e que fez parcerias público-privadas com o Estado português, mas essa declaração de interesses, naturalmente, esse conflito de interesses, Marcos Mendes nunca falou na televisão, pois não, vai ter que falar agora como candidato à presidência da República, mas também, Marcos Mendes também foi presidente, por exemplo, da Assembleia Geral, da Companhia de Seguros Melior, que também teve contratos com o Estado, e também foi presidente da Assembleia Geral de uma outra empresa que faz contratos também com o Estado, nomeadamente com a EDP e com a Redes, que é a Painhas, que é lá também em cima do norte de Portugal. Ou, por exemplo, deixemos falar de uma outra que é a Siriam, do qual Marcos Mendes foi administrador e que fez grandes contratos sem concurso para fotovoltaicas para explorar a Madeira. Sem concurso, claro. Conclusão. A trajetória de Luís Marcos Mendes reflete os desafios de manter a integridade na política, onde a real política muitas vezes sobrepõe-se aos ideais éticos. Só o dinheiro no bolso, isso é o que interessa. O que eles querem é o poder, que o poder depois vai trazer o dinheiro para o bolso. Isso é o que interessa. Mais nada. Este vídeo revela que é crucial manter um olhar crítico e ativo sobre as ações dos nossos líderes políticos, para assegurar que a ética seja mais do que retórica, mas uma prática constante. Encorajamos todos a participar ativamente na fiscalização dos nossos representantes, fortalecendo assim a democracia e a transparência na nossa sociedade. Democracia e transparência. Em Portugal, já foste. Mas vamos lá este país.